Nos ajudem com um like aí, porque o A Deriva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like para nos ajudar. Mas eu te perguntei sobre quem te inspirou. E aí tu trouxe o lance dos amigos. Qual é o caminho? O caminho é o seguinte. As pessoas que me inspiraram são pessoas que, assim, me conhecem como eu sou. E se você perguntar para elas, elas vão te falar com toda a tranquilidade do mundo quem eu sou. Sem se preocupar, porque elas sabem que... elas sabem a pessoa que elas criaram. Né? Então, meu pai, minha mãe... são todo o esforço que eles fizeram para trazer para mim uma cultura de ser uma pessoa positiva, de, né, encarar as dificuldades da vida e, assim, a custo próprio deles. Sabe, Arthur? Meus pais são separados, né? E desde que eu tinha muito tenra idade, 2, 3 anos de idade, né? Mas algumas coisas, hoje, eu sendo pai, eu olho e eu percebo o quanto foi valoroso isso. Por exemplo, eles nunca falaram mal um do outro pra mim. Nunca. Eles nunca se desentenderam na minha frente. Eles nunca se desdisseram. O que sua mãe falou? Então tá bom. O que seu pai falou? Então é isso. Eles sempre estimularam a relação com o outro. Porque eu vivendo com um e vivendo com o outro, esporadicamente, eu via diferenças no que era uma estrutura familiar. Poxa, viver eu e minha mãe era uma coisa. Viver meu pai, a esposa dele, Heloísa, que é minha mãe de criação também, né, era uma coisa completamente diferente. E ambos percebendo que eu via essas diferenças, eles não se davam aquele tentação de falar, tá vendo? Isso tá errado, ou isso é assim, ou aqui é melhor. Pelo contrário, eles explicavam as condições que aquilo existia e a forma que a gente vivia. E isso você começa a perceber que é uma visão positiva das coisas que te contamina. E faz com que você olhe para as coisas também de uma forma positiva. Essa estrutura de vida me fez conhecer outras pessoas positivas. Né? E parte do que eu sou hoje, né, também eu tenho da minha mulher. Eu conheci a Roberta com 13 anos de idade e eu amei ela na hora que eu vi. Não é que eu me apaixonei, eu amei. Porque eu via nela exatamente aquilo que eu achava de valoroso numa pessoa. Só que eu encontrei numa mulher. Mas o que tu acha que é isso? Como é que tu conseguiu analisar tudo isso tão rapidamente e tão novo? Eu vivi a tua história com a tua mulher, já fiquei com isso na minha cabeça. Porque, assim, eu vivi essa situação dos meus pais desde sempre. Eu não sei te explicar quando que eu tomei consciência sobre isso. Uhum. Mas para mim era uma coisa óbvia e lógica. Né? Tanto que às vezes eu ia na casa de amigos, eu ia na casa de outras pessoas e eu olhava que a dinâmica familiar é uma coisa muito mais belicosa do que, na verdade, serena. Né? Principalmente... E eu sou de família italiana, né? Aquela italianada que fala 2 línguas, né? Português e gritando, né? Então, é assim, né? E eu olhava aquilo e falava, nossa, mas que diferente isso é da minha casa, né? Minha vida é tão serena e meus pais são separados, né? Será que não tinha que ser o contrário? Será que eles não tinham que se quebrar, se pegar, se gritar, se xingar, né? Uhum. E na verdade não era. E de repente eu vejo a Roberta, também filha de pais separados, né? Com irmãos, e convivendo e andando lá na praia, evidentemente que uma mulher bonita te chama atenção. Mas quando eu te falo, quando a gente pesca aqueles detalhes, cara, eu amei ela. E aí, minha vida até então, aliás, depois disso, foi querer tê-la, né, do meu lado para mim. Né? E assim, depois de tanto tempo de admiração, de relação... Sabe? É difícil falar até que ponto ela não tem influência pelo que eu tô te falando agora. Cara, é impressionante. Às vezes eu consigo pensar o que ela tá pensando. É muito louco isso. Então a tua família é a principal ferramenta que te fez ser quem tu é hoje. Porque normalmente, eu falo por mim, assim, por outros jovens que eu conheço, a gente precisa sempre de uma referência externa por as nossas famílias serem tão quebradas. A maioria das pessoas tem a família quebrada. O pai vai embora, não tem relação boa com a mãe, e nos resta buscar referência em ídolos, em músicos, em artistas. E eles que nos guiam o caminho de como seguir nessa vida, né? Pra ti, quem fez esse papel foi a família.
Porque a minha família também me referenciou. Então. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes da educação que eles me deram, Arthur, foi que eles me mostraram as pessoas que tinham valor. Então, o meu pai, conforme eu crescia, ele me apresentava, olha, isso daqui, essa situação, essa pessoa, esse tipo de coisa. A minha mãe, por outro lado, dentro da visão dela, as mesmas coisas. Então, meus pais, eles não foram ausentes no sentido de procure os seus modelos. Eles me apresentaram meus modelos. Olha, eu admiro isso aqui. O que você acha disso? E eu acho que isso é uma coisa que é importante porque tem coisa que o pai não pode falar. Né? Ou que, não que invalide quando o pai fala, mas o crescimento nosso, né? Pelo menos quem estuda parte de comportamento, desenvolvimento, né? Fala que o adolescente, por exemplo, né? Primeiro ele tem uma cisão com aquilo que é o comportamento da família, ele tem uma aproximação de um grupo, ele desenvolve uma identidade compartilhada, por isso que é tão importante a gente ficar de olho quem está andando com os filhos da gente, né? E que depois de um tempo ele vai desenvolver a identidade dele próprio, né? E, portanto, o que acontece? O que eles fizeram? Eles semearam em mim as pessoas que valeria a pena, pelo menos na opinião deles, em desenvolver essa identidade, né? Se você deixa isso solto no ar, a pessoa vai buscar as coisas que muitas vezes, por exemplo, está na conveniência. Sim. Isso daqui está próximo, né? E é isso que eu acho que eles sentiram-se preocupados em não deixar acontecer. Porque uma coisa é você ter lá seu pai e a mãe junto falando todo dia na sua orelha. Outra coisa, eles estarem separados. Meu pai ligava todo dia para mim, pegava o telefone hardline, aqueles que fica no banquinho, né? 226881, era esse o telefone da minha casa em Marília quando eu era moleque, e todo dia ele ligava, e aí, perguntava, trocava ideia, como é que é, você viu tal coisa, mandava eu ler um livro, minha mãe confirmava, né? E eles me apresentaram essas pessoas que seriam, entre aspas, modelos. Nem sempre, né, de atitude, mas às vezes de raciocínio, de pensamento, de valores. Mas quem eram essas pessoas? Eram famosos, escritores, artistas, pessoas do junto ali da cidade? Olha só, eu vou te dar um exemplo prático. O pai da minha mãe, ele era, segundo meu pai conta, ele praticamente foi um bandeirante, né? Ele era lagoano, né, de uma cidade chamada Quebrangulo, e um sujeito muito forte, muito robusto de corpo e de ação, né, e que veio para São Paulo trabalhar no campo, né, abrir fazenda. E ele tem uma série de histórias curiosas, né? E meu pai, usando essa coisa da história da família e desse enlace que a gente sempre tem, porque a gente tem curiosidade, né? Eu não conheci nenhum de meus avós, eu conheci só a mãe da minha mãe, porque meus pais foram filhos temporões, tanto meu pai quanto a minha mãe. E ele fala assim, olha, veja aqui, tem uma coisa... Pô, você quer ser médico, né? Porque eu falo que eu queria ser médico desde moleque. Você sabia que tem um médico que ele falava das coisas que tipo seu avô fez, né, na sua época, né? Aí eu, é mesmo, molequinho? Não, pera, você já viu Guimarães Rosa? Pô, eu li Guimarães Rosa, eu tinha 10 anos de idade, 11 anos de idade. Só que, assim, Arthur, isso não é uma coisa estratosférica, porque a gente não tinha internet, a gente não tinha nada, a gente tinha, né, livre recurso. A única coisa que ele fez, falou assim, ó, você quer saber mais um pouco do tipo de gente que era teu avô? Tá aqui, lê que você vai ver o que é esse pessoal, né? Tá certo que ele era do Nordeste, Guimarães Rosa era um pouquinho mais abaixo, mas tá ali pertinho e, assim, ele era um grande narrador e ele narrava com muita precisão. Ele tinha uma descrição muito rica das pessoas, dos ambientes, principalmente das sensações. Né? E dessa forma, eles foram me formando até de uma forma intelectual para buscar esse tipo de situação e entender que tudo que uma pessoa que precisa te orientar ou precisa te inspirar na vida, ela tem que ser completa, né? É muito fácil hoje você vender alguma coisa para alguém, principalmente numa estrutura digital, onde a pessoa está te vendo aquela vez e está conhecendo você e gostando daquilo que você está falando. Entre uma pessoa que você consegue ter toda a dinâmica ou toda a gama do que ela foi capaz de construir. Né? É o dilema da fama e do sucesso. Né? Se a gente falar, por exemplo, o nome de um cantor famoso,
todo mundo sabe responder, mas você sabe quem? Você sabe de cor o nome do cara que descobriu o DNA, né? Sabe o ano que foi, né? Quem que é o famoso, quem que é o cara do sucesso, né? Eu acho que, de certa forma, né, e isso é uma frase que a Roberta gosta de falar muito, né? E o meu pai, ele complementa com esse detalhe, e é muito curioso quando tá eu, meu pai, a Roberta, a Heloísa, a gente tá no sítio conversando, porque é engraçado, né? Chega uma hora que parece que a filha é ela, né? Eu que sou o genro, né? Porque eles se entendem muito bem. Mas o que eles me oferecem, o que me ofereceram, meu pai e minha mãe, era essa estrutura de olhar de uma forma completa, o olhar holístico. Olha quem é, olha o que está falando, olha a motivação, né? Às vezes as motivações das pessoas, elas falam mais alto que as ações delas. Por isso que eu te falei, o que determina o que é o bom ou o mal, certo ou errado? É a circunstância, né? A circunstância que, por exemplo, até faz o ladrão. Dizia minha avó que a diferença do ladrão, né, é a oportunidade. O cara que rouba 1 centavo vai roubar 1 milhão. Se você andar com gente que rouba 1 centavo, cuidado. Pode ser que um dia você acorde sem sua carteira, né? Isso em tudo na vida, né, meu? Mas em algum momento tu teve aquela fase de revolta com a família que todo adolescente tem? Difícil perguntar isso. Você tinha que perguntar pra minha mãe, cara. Mas assim, a gente tinha uma vida muito justa, assim, no sentido de não cabia muita discussão, né? Eu e minha mãe, com as tarefas da gente viver e de tocar as coisas que a gente tinha para fazer para frente, né? O meu pai distante, sem poder ajudar a gente, mas sempre ajudando mesmo na distância, né? Meu pai, cara, se eu te falar, minha mãe, a gente diagnosticou um câncer, né, no ano passado, no final do ano passado. Quem mais me ajudou foi meu pai e a Elo, a esposa dele, que eu te falei, a minha mãe de criação, né, do coração. Foram as pessoas que mais me ajudaram, né, mas disparado, assim, né, de ir atrás do convênio, putz, o convênio não quer pagar o tratamento, aí corre para lá, corre para cá, procura uma pessoa para cuidar, sabe? E aí você percebe, né, que algumas relações de antagonismo são criadas de uma forma cultural muito esdrúxula, né? Às vezes você vê na novela pai e mãe que mora junto brigando, pai e mãe separados se ofendendo, se agredindo, né? A vida não é a novela. A vida que eu conheci foi essa. Pessoas que construíram uma coisa boa junto, entenderam que a época daquilo acabou e que continuaram essa amizade porque se conheciam desde a idade que eu conheci a Roberta, por exemplo, né? E que na hora da necessidade, ou seja, quase 40 anos depois que se separaram, né, um acudiu o outro. Porra, você quer um exemplo maior que esse?